Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós, o governo está sobre os seus ombros. E aquele que toma do seu fardo, do seu jugo é leve, né? E Ele nos alivia dia após dia e nós o seguimos em espírito e em verdade. Depositamos a nossa confiança nele, porque o seu Espírito enviado pelo Deus vivo nos mantém em unidade com o Pai e com o Filho, num só propósito, num só coração, numa só mente, num espírito reto e inabalável, dia após dia. Jesus está nos falando hoje a respeito de estrangeiro, né? O que vem a ser estrangeiro? Se a cidadania é brasileira, né, e vai até os Estados Unidos, como exemplo, lá é considerado como um estrangeiro, porque a sua nacionalidade não é de lá, né, está fora da sua pátria, né. Filipenses 3, do versículo 20 a 21, vai dizer assim: No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes a seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Aqueles que estavam no pecado, né, assim como um dia nós estávamos, era em relação aos céus como um estrangeiro, né, porque a sua cidadania é terrena e não tem o conhecimento do reino dos céus, né? Mas quando se morre ali na cruz pelos pecados, as paixões do mundo, as concupiscências da carne, e nasce através de Cristo, né, já há uma ressurreição, né? Morre-se para o pecado e nasce para a verdade, resplandece das trevas para a luz. A sua cidadania é aquele que antes era nacionalidade terrena, né, e estrangeiro em relação aos céus, agora ele se torna estrangeiro em relação ao mundo, né, mas sua nacionalidade é dos céus, né? Jesus nos concede os dons espirituais para que, enquanto aguardamos a sua revelação, a sua vinda, nós andamos não segundo mais o mundo, nós andamos segundo o céu, segundo o alto dos céus, né? Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, né? São estrangeiros em relação aos céus e seu habitat é terreno. Já os que são dos céus são homens celestiais, né? São homens que não discorrem segundo o padrão deste mundo, não se amolda mais segundo o padrão deste mundo. Está aqui como estrangeiro aguardando a entrada na sua nação, na sua cidade santa, né? Quando nós somos ressuscitados com Cristo, os nossos objetivos são do alto e não das coisas terrenas. Nós estamos ainda pisando a planta dos pés na terra, mas nós estamos ligados com os céus, né? Nós não discorremos mais segundo o propósito aqui da terra. Nós discorremos segundo o propósito do alto dos céus. A nossa visão espiritual, né, ela é do alto, onde a Bíblia fala que o primeiro Adão foi feito à semelhança, a imagem de Deus o criou, né, foi feita à semelhança, alma vivente, né? Mas a partir do momento que morre-se a alma vivente
isso ressuscita, né, o Espírito vivificante. Já não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós, né? E Ele, através da sua presença em nosso coração, nós estamos em unidade com o Pai e com o Filho. E não vivemos segundo mais o mundo, né? Em relação ao mundo, nós já somos estrangeiros, né? Em relação aos céus, é a nossa cidadania, né? Já os que estão no mundo, é o contrário, né? Eles são, sua cidadania terrena, discorre e pensa segundo a terra, né? Mas estão como estrangeiros em relação aos céus, aonde a finalidade do Evangelho é justamente inverter este processo, tirar aqueles que estão discorrendo, que estão com uma cidadania segundo a terra, e levá-los a discorrer não segundo o mundo, né, mas segundo o alto dos céus, passando a ser habitantes dos céus e peregrinos na terra, né? Assim, todo aquele que nasce, né, ele tem uma nova cidadania. Sua cidadania é do alto dos céus, né? E ele começa a discorrer não segundo antes, ele discorria segundo o mundo, mas as suas atitudes agora é segundo o Espírito lhe direciona. Quando Deus, nós somos atraídos até Deus e Deus nos atrai até Cristo, enviando, né, o Espírito Santo que comunica ao nosso espírito. E nós estamos ligados na terra com o céu, né? Como a palavra diz, tudo que ligares aqui na terra é ligado no alto dos céus, tudo que desligares é desligado no alto dos céus. É uma porta, né? Como Jesus disse, aquele que estiver comigo, a porta que eu abro ninguém fecha, mas aquele que não estiver também, a porta que ele fecha ninguém abre, né? Assim, nós, quando há um novo nascimento, nós não discorremos segundo o padrão deste mundo, né? O mundo já, para nós estamos já como estrangeiros, né? Porque a nossa nacionalidade já não é terrena, né? Ela é do alto dos céus. Nós focamos para aquilo que é do alto, a sabedoria, que é o seu temor, o princípio é Cristo, temer a Cristo, né? E o entendimento, porque aquele que vive segundo o mundo, o entendimento de próprios olhos, ele não consegue desviar do mal. Seja por mais que continue, que procure, né, saber que aquilo é errado, mas acaba fazendo, né? Porque o espírito milita contra a carne contra o espírito, né? E acaba que quando não é um homem espiritual, o ser humano espiritual, o homem, quando nós dizemos em relação ao ser humano, serve a tanto macho como fêmea, porque a palavra diz que Deus criou macho e fêmea, né? O que passar disso é influência maligna, né? Só existe macho e fêmea. O que acontece é isso, porque não conhece a respeito da sabedoria do alto e discorrendo somente segundo a sabedoria que aprendeu terreno, não consegue desviar do mal, né? Seja por mais que não roube, não mate, acaba tendo ódio no coração, não sabe perdoar. A língua, né? A Bíblia diz, aquele que controla a sua língua controla todo o corpo. Não vede os animais, não se coloca o freio na boca dos cavalos e domina todo o corpo, mas quem domina a sua língua, né? Só há um varão
que foi perfeito e que nada tropeçou, que é Cristo Jesus. Todos nós tropeçamos de várias formas, né? Fofoca é maligno, é do diabo. A todo momento, né, tropeça-se em muitos pontos. Por isso que não se cumpre não se alcança a cidadania dos céus pela lei, porque não se cumpre os mandamentos. Tropeça-se em muitos pontos e está cometido desobedecer a todos. Mas aquele que persevera segundo a graça, segundo o firme fundamento do qual a terra foi firmada sobre as águas, né? E ele é as muitas águas, aquela mesma que houve a inundação e acabou com o mundo antigo, e agora a Bíblia diz que será com fogo, porque ele é um fogo que consumidor, né? Vai ser como Sodoma e Gomorra. Para isso é necessário morrer, né? Todo mundo é a certeza que está destituído da sua glória, todos sabem deste fim, né? Mas ele nos oferece, através dos dons que ele nos capacita, a sabedoria do alto, quando realmente nós desligamos do ser humano que vive segundo o mundo e resolvemos conquistar a sabedoria que é do alto, que ele nos concede, né? Onde consiste em temê-lo. A partir do momento que tememos a Cristo, ele nos concede a sabedoria, ele nos revela a perfeita e agradável vontade que ele tem para nós, porque o homem que segue os seus próprios planos, a Bíblia diz, o coração é enganoso, faz muitos planos, mas não prevalece, porque os que prevalecem são do Senhor. Se busca os planos do Senhor e começa a seguir segundo a sua sabedoria, segundo o seu entendimento, começa-se a alcançar o objetivo, o alvo, né, que é Cristo Jesus. E já não se discorre, né? Começa a ver que aquilo que nós seguimos através de Cristo é diferente do que se segue o mundo, né? Por isso que há essa divergência constante, uma briga entre os que estão no mundo, que vivem de forma natural, com aqueles de fé, né, que vivem o sobrenatural, porque não há comunhão, não há concordância, né? Não se consegue, porque a sabedoria terrena, ela é ao contrário da sabedoria do alto, né? Não há compreensão. Nós que possuímos esta sabedoria, se analisarmos anteriormente como nós discorríamos, se compreende perfeitamente, né, o que Jesus está nos dizendo através desta palavra. Nós olhamos e vemos, é certo que a Bíblia diz que nós temos que trazer na memória somente aquilo que nos traz alegria, mas se a gente retornar e ver a forma errante da qual vivíamos, e segundo agora estamos vivendo, e é certo que ainda há muito o que se corrigir, porque aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Tem que ser uma constante, né? Todos os dias. Se achar que está bom e fugir da dependência dele é um risco, né? Tem que ser uma constante, todos os dias, né? Nunca achar que já está bom. Ele está sempre querendo nos aperfeiçoar para que nós sejamos purificados, santificados cada dia mais, né? Porque temos que nos corrigir todos os dias, examinar, quando a Bíblia diz, é examinar a si mesmo. Nós temos que examinar a nós mesmos, porque se nós erramos em alguma atitude, nós jamais podemos atribuir culpa a alguém, muito menos a Deus. Lembra-se de Jó. Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus, né? Ou seja,
nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ou praticamos atos de justiça ou de injustiça, vai depender de nós. Agora que depende da sabedoria de Deus, através de Cristo, Ele jamais permite com que a gente ande na injustiça, se Ele é justo. Se Ele está em nós, como não há comunhão de justiça com injustiça, de luz com trevas, se Ele é luz, não há trevas em nós. Se Ele é sabedoria, nós não discorremos segundo a ignorância deste mundo, mas sim renovados pela mente de Cristo. E aquele que segue a sua mente, ele discorre segundo a sabedoria do alto, a pura, refinada, sem hipocrisia. Ele não se mistura com essa sabedoria mundana, porque se assim ele proceder, ele naufraga, ele volta a se tornar cidadão terreno e estrangeiro em relação ao alto dos céus. E aqueles que perseveram na fé, eles são estrangeiros em relação ao mundo e a sua cidadania do alto dos céus. É a cidade santa, Jerusalém, porque depende dos nossos atos, de justiça para permanecer na fé. Somos salvos pela fé, para que ninguém se glorie em vossas obras, o dom gratuito de Deus. Mas necessitamos das boas obras para permanecer na fé, porque sem fé não se alcança a salvação, não se agrada a Deus. Amém, amados? E mais um dia com essa visão, que nossa cidadania não é terrena, e se é do alto dos céus, nós andamos segundo a doutrina do alto dos céus, jamais segundo a moldar ao padrão deste mundo. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.